E aí, pessoal, professor Gessé falando aqui. Vamos iniciar o capítulo 2, que é um capítulo maravilhoso, que fala sobre o reino animal, tá? Vai tratar dos animais. Já no início do teu capítulo aí, nas primeiras páginas, você tem esse infógrafozinho, né? Que ele te dá um mapa das Américas e mostra a indicação de alguns animais, alguns pássaros, insetos, tá? E com isso ele traz, né, esse texto aqui para vocês, né, que fica como leitura, e ele diz o seguinte: os animais ocupam todos os ambientes do planeta e correspondem a cerca de 70% de todas as espécies de seres vivos conhecidas atualmente. Então, em qualquer lugar que você ande, você encontra um animal, tá? Eles estão presentes em todos os locais. Em meio à sua enorme biodiversidade, destacam-se os polinizadores das plantas com flores, as angiospermas. As angiospermas são uma classe de plantas que tem, né, a capacidade de produção de frutos e sementes. E aí os animais, eles utilizam essas plantas, né, para alimentação, e de quebra eles se tornam polinizadores das plantas, né, porque eles se alimentam das sementes e eles espalham elas por todo o planeta para elas acabarem se reproduzindo. Tais plantas, que dependem da transferência de pólen para se reproduzirem, são fundamentais para a manutenção dos ecossistemas por fornecerem alimentos e outros recursos às demais espécies que com elas compartilham um ecossistema. Um ecossistema ele é formado por animais, né, plantas e também água, luz e tudo mais. Ele é um conjunto de tudo aquilo que forma a natureza. Logo, uma coisa depende da outra, tá? Os animais dependem das plantas, as plantas dependem dos animais e ambos dependem dos ecossistemas como um todo. Estudos recentes indicam o declínio das populações de alguns polinizadores selvagens. Agora imagina se esses animais, esse declínio, a diminuição desses animais na natureza, a abundância, a diversidade deles. Se eles diminuírem, se eles pararem de polinizar as plantas, algo de muito ruim pode acontecer, né? Que é a pouca expansão das árvores, né? A pouca expansão da natureza ao redor do mundo, né? Em escala local e regional, em várias partes do planeta, né? O infógrafo mostra alguns exemplos da diversidade global de polinizadores selvagens. Este é somente um exemplo da importância que esses animais têm na manutenção do equilíbrio ambiental nos ecossistemas e na biosfera. Aqui a gente tem um infógrafozinho, né? Vocês podem analisar, tem pássaros, acredito que aqui seja um animal de ambiente aquático, tá? Se não me engano, esse aqui é um pinguim, eu tenho uma abelha, outro tipo de pássaro, que se localizam em todas as Américas. Tá? De quebra, eu já disse algumas características, né? Animais que voam, animais que vivem no ambiente aquático, possivelmente está nadando, o pinguim, né, que tem um exímio nadador, eu tenho os insetos que têm pequeno porte. Então, eu já tenho dentro do grupo dos animais, do reino animal, uma grande biodiversidade, grandes características, né? Animais pequenos, animais grandes, animais que voam, animais que rastejam e tudo mais. E é justamente essas perguntas que ele faz no início do capítulo, né? Que grupos de animais você consegue identificar nessas imagens? Fica para vocês, façam isso no caderninho, tá? De vocês, organizem a pergunta e coloquem aí os animais que vocês conseguem identificar. Se pudesse agrupar esses animais em dois grupos, que critérios você consideraria para realizar essa classificação? Tá? Você vai pegar esses animais e vai dividir em dois grupos. Como eu falei para vocês, pode se separar, por exemplo, em animais que voam e animais que não voam, animais que vivem na terra e animais que vivem na água, tá? E aí fica para vocês. Se não souber o nome popular do animal, pesquisa, né? Dá um Google e pesquisa aqui o nome do animal em livros de biologia ou na própria internet. E aí faz essa divisão aí no seu caderno. Para começar os estudos dos animais, a gente vai dividir de maneira simplificada os animais em dois grupos bem distintos: os invertebrados e os vertebrados. Tá? E para mim entender a diferença entre um vertebrado e um invertebrado, eu tenho que entender o que é uma coluna vertebral. Tá? Porque é isso que vai diferenciar um invertebrado e um vertebrado. Então, com base na ausência ou na presença da coluna vertebral, a gente vai ter um invertebrado ou um vertebrado. O invertebrado é aquele que não tem coluna vertebral. O vertebrado é aquele que apresenta a coluna vertebral. E o que é essa coluna vertebral, professor? É essa quantidade de ossos aqui empilhados, que a gente tem no nosso corpo. Aqui a gente tem a imagem de um ser humano, tá? E aqui a gente tem destacado em dourado, né,
a coluna da que a gente tem. Tá? Nem todos os animais têm ela. Os animais que a possuem são chamados de vertebrados. E aí a gente consegue dividir o reino animal em duas classes bem distintas, né? Aqueles mais simples, que são os invertebrados, e os mais complexos, que são os vertebrados. Então a coluna vertebral é formada por uma sequência de pequenos ossos, né? Cada pedacinho desse aqui é um osso que está empilhado um em cima do outro, que são chamados de vértebras. Tá? A coluna vertebral é formada por vértebras que se encaixam uns nos outros ao longo de todo o tronco. O número de vértebras varia muito de um tipo de animal para o outro. Tá? Por exemplo, o ser humano ele tem uma certa quantidade de ossos que é empilhado. Por exemplo, outros animais vão ter uma quantidade menor, uma quantidade maior. Tá? Então, vamos entrar aí no mundo com um exemplo. Ó. Seres humanos, por exemplo, têm 33 vértebras. Tá? Já as serpentes apresentam mais de 200 vértebras, galera, dependendo do tamanho dela. Além de auxiliar na postura, olha só as características da coluna vertebral. Ela te ajuda a tu ter postura. A coluna vertebral exerce um importante papel de proteger a medula espinal. Dentro dela existe uma coisinha chamada medula espinal. Tá? Ela fica aqui protegida. Esses ossos aqui eles têm a capacidade, né, a função de proteger essa medula, que ela faz parte aí do sistema nervoso, né, onde a gente ajuda a nossa locomoção, a passagem de informação, estímulos de dor, estímulos de força. Ela é formada por um conjunto de células nervosas que fazem a comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. Olha só como é importante. Por isso que as pessoas, às vezes, por acidente, né, fraturam a coluna ou levam uma bala perdida, elas acabam fraturando essa parte aqui da coluna, e aí a pessoa fica sem receber essa comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. Aí perde o movimento das pernas, perde o movimento dos braços. Por isso que é tão importante tu cuidar da tua coluna, né, e se preservar. Né? Então, todos os sentidos que a gente tem, o sentido de pegar alguma coisa com a mão é justamente por conta que a coluna protege essa medula, a medula espinal, e o sistema nervoso consegue trabalhar com perfeição. Tá? Então, todo mundo que tem coluna vertebral tem essas características, né? A questão da postura e tudo mais. Olha só, a coluna vertebral de um ser humano fica na vertical, né? Ela fica aqui em pé, ó, na vertical. Já de uma serpente, ela fica na horizontal. Tá bastante longa. Olha o tanto de vértebras que ela tem ao longo do corpo, galera. Né? Essa aqui é uma serpente bem longa. Então, a gente vai começar os estudos dos invertebrados, né? Os invertebrados mais simples. Quando a gente estuda os animais, a gente começa dos mais simples até chegar nos mais complexos, tá bom? Então, a gente vai começar com os invertebrados mais simples. Os primeiros são as esponjas. Tá? Não é o Bob Esponja, galera, tá bom? Mas é bem parecido. Eu acredito que o desenho foi baseado nas esponjas. Elas são animais bem simples. A gente pode pensar que é uma planta, mas na verdade é um animal, tá? Só que é muito simples. O corpo dele, as funções dele é muito simples. Ó. As esponjas do filo Porífera, né, por isso que é conhecido como os poríferos, são animais exclusivamente aquáticos e filtradores. Eles absorvem o alimento deles da água, né, como filtros. A maioria das espécies vive no mar e algumas são encontradas na água doce. Seu corpo é muito simples e cada tarefa que realizam, como digestão dos alimentos, respiração e reprodução, depende da ação das células dela, tá bom? Então são animais de corpo bem simples, a reprodução dela normalmente é por brotamento, tá? E aí a gente tem a alimentação, a respiração, tudo dentro das células dela. Ela não tem órgãos, ela não tem um pulmão, ela não tem cérebro, ela não tem coração, tá? Tudo acontece aí dentro da ação das células, tá bom? Então, continuando, a gente tem um próximo grupo de invertebrados mais simples. Eles não têm coluna vertebral, viu, galera? Por isso que são invertebrados. Temos aqui os quinidários, tá? Os quinidários, a água viva, gente, ó. Um exemplo são as algas vivas, as anêmonas do mar, os corais, são exemplos de quinidários, tá bom? Os animais aquáticos que têm em seus tentáculos células especiais, os quinidócios, tá? Capazes de liberar, quando estimulados, uma substância urtigante. O que é essa substância urtigante? É aquela substância que irrita a pele, que queima a nossa pele. Por isso que a água-viva é um pouco perigosa. Ela tem aqui nos seus tentáculos, né? nas suas caudas, esses pequenos tentáculos que ajudam a movimentação dela, um sistema de defesa. Essa defesa é quando algum animal chega perto dela e toca,
ela libera essa substância urticante que queima a nossa pele, tá bom? Ela já é um pouquinho mais avançada do que as esponjas, porque ela já tem locomoção. As esponjas, elas são fixas, tá? Elas não se locomovem, elas crescem ali e ficam ali, tá? A não ser que algum animal a carregue, né? E aí a gente tem aqui os quinidários que já se locomovem. A gente já tem um avanço, é como se fosse uma evolução, tá? Frente às esponjas. A gente já tem animais como a medusa, ela já tem boca, né? Ela tem uma cavidade digestória, ela já tem a epiderme, já tem tentáculos, já tem sistema de defesa, tá bom? Então já é um avanço. Esses são os quinidários. Os próximos, aqui é uma imagem de uma anêmona, galera, ó. Aqui é uma anêmona, né? Os quinidários eles apresentam sob duas formas. Uma geralmente fixa, às vezes eles se tornam fixos, né, como as anêmonas, ou césseis, né? Fixo é a mesma coisa de céssio. O céssio é paradinho, denominado pólipo, e a outra móvel chamada de medusa, né? O pólipo ele fica aqui, ó, paradinho, já a medusa não, ela tem a capacidade de se locomover como é a água viva, tá bom? Então a gente tem ainda boca, a cavidade digestória, o sistema digestório dela ainda é um pouco rudimentar, mas ela já consegue fazer a digestão de alguns alimentos, tá? Você vê que ela não tem canal de excreção, o que ela come vai voltar, né? O que ela não usa mais volta pela boca de novo. A gente tem o próximo grupo que são os vermes, ainda nos mais simples, os vermes. De maneira geral, né, os vermes são animais invertebrados de corpo mole e alongado, galera, né, como as amebas, tá? Um revestimento fino e úmido, olha só, que permite a passagem de gases. São incluídos nesse grupo animais muito distintos, como as planárias, né, que são os plateumintos, que são de vida livre, eles conseguem se locomover na água, e a lombriga, né, que é um nematóide, parasita do ser humano, né? A lombriga é aí um dos parasitas do ser humano e se inclui nos vermes. Eles não têm coluna vertebral e ainda são os invertebrados mais simples, tá bom? A gente tem aí os plateumintos, que são vermes de corpo achatado, que habitam um ambiente terrestre úmido ou aquático. Então tu já tem uma certa evolução frente aos quinidários, porque tu já tem animais que vivem em ambientes úmidos e aquáticos, né? Há muitos representantes de vida livre, outros, no entanto, são parasitas, né? A Tênia solium é um verme de vários metros de comprimento que se instala no intestino humano, né? Muito perigosa, às vezes você tem que tomar um remédio muito específico para poder eliminar ela, tá? De onde é que ela é proveniente, professor? De alimentos mal lavados, de água que não é tratada. Então, por isso que você tem que beber uma água bem filtrada, um alimento bem cozido, tá bom? Não comer de qualquer jeito, lavar sempre as mãos, certo? Ter cuidado com o que você come, com o que você bebe, porque pode estar contaminado com esse tipo de animal. A gente tem os nematódios, que são vermes do corpo cilíndrico e de vida livre ou parasita. Normalmente eles são parasitas, galera. Eles ficam ali dentro do corpo de um animal, de um cachorro, de um ser humano, para poder se desenvolver. Faz parte desse grupo a lombriga, Ascaris lumbrigoides, bem conhecida da população, né? Que pode atingir cerca de 30 centímetros de comprimento e parasita o intestino humano. Por isso que você sempre tem que ter cuidado na sua alimentação e também ter cuidado, tá? Aí no que você está bebendo. Então, nas imagens, a planária de água doce e marinhas mostram o corpo achatado e também elas têm simetria bilateral. Se você cortar o corpo delas ao meio, elas vão ter duas partes iguais, né? Ou seja, podem ser divididas em duas partes simétricas, tanto na parte direita como na esquerda, né? Então a gente tem aí ainda, agora a gente passa para os invertebrados mais complexos. Nós temos os anelídeos, o nome anelídeo vem de anel, né? É os animais que têm um corpo formado, né, como se fossem pequenos anéis, né? As minhocas, as sanguessugas são anelídeos, né? A gente lembra muito bem das minhocas. As minhocas são os principais representantes dos anelídeos. Finoanelida, né? Animais que têm o corpo dividido em segmentos com a forma de anéis, olha só. Por isso recebe o nome, por isso que esse filo recebe esse nome, né? A gente tem aí a classe aí dos anelídeos. Eles já são os invertebrados mais complexos, né, pessoal? Ele já tem uma certa locomoção, ele se locomove pela contração muscular do corpo dele, né? São encontrados em ambientes terrestres, ambientes aquáticos, marinhos de água doce, sendo seus representantes classificados em três grupos: oligoquetas, que são as minhocas, as poliquetas, que são os anelídeos marinhos, e
rudíneos, né, que são as sanguessugas, galera. Tá? A gente até viu aqui um exemplo, ó. Aqui é uma sanguessuga, tá? Aqui é um anelídeo marinho, ó, a poliquetas, tá? E a minhoquinha, a famosa minhoca que você utiliza aí para pescar, né? E ela também é usada para fazer a fertilização de solos. Os organismos dos anelídeos apresentam sistemas mais complexos do que aqueles que a gente já viu, né? Como os vermes, os quinidários e as esponjas, e eficientes do que os encontrados nos invertebrados mais simples. Eles têm, por exemplo, o sistema cardiovascular com um funcionamento semelhante ao dos vertebrados. Já tem um coraçãozinho ali, né? Um coraçãozinho entre aspas, tá bom, gente? Mas ele já tem um sistema cardiovascular. O sangue já circula dentro do corpo desses animais, com o sangue fazendo seu trajeto sempre dentro de vasos sanguíneos, tá? A gente diz que eles têm um coração primitivo, e aí o sangue circula dentro do corpo desses animais. Então já é um avanço muito grande, tá certo? Em relação aos outros invertebrados. A classificação dos anelídeos é baseada na presença de cerdas, filamentos presos ao revestimento do corpo que auxiliam na locomoção. Tá? Elas vão ter essas pequenas cerdas e assim a gente faz a classificação deles. As oligoquetas, como as minhocas, têm poucas cerdas curtas, né? Elas tu quase não consegue enxergar, mas elas têm. Existe até um experimento, se você botar uma minhoca em cima de um papel A4, né, um papel sulfitezinho, e ver ela rastejando, você vai escutar um pequeno barulhinho, né, dessas pequenas cerdas. As outras, né, as sanguessugas, elas não têm cerdas, tá bom? Elas se locomovem, né, com o corpo apenas úmido ali por cima de uma superfície. Já as poliquetas, que são esses marinhos aqui, eles têm muitas cerdas em torno do corpo, né? A gente já consegue observar aqui na imagem. Os próximos são os moluscos, tá? Eles têm uma concha protetora normalmente, né? Compõem uma grande diversidade de grupo de invertebrados de corpo mole, que tem ou não está protegido, né? Que pode ou não estar protegido com uma concha. São encontrados tanto no ambiente terrestre como no ambiente aquático. Esse molusco aqui, né, esse caracol, ele tem uma concha que protege ele, já o polvo não tem, né? Ele tem um corpo todo mole, né? Ele vive em ambiente aquático, o caracol já vive em ambiente terrestre. Eu tenho aqui uma concha, né, uma bivalvezinha, ela tem duas conchas, tá? E aí ela vive no ambiente aquático. Tu vê a diversidade que a gente tem aí nos moluscos. É um invertebrado mais complexo, eles não têm coluna vertebral, tá? A gente tem o caracol, o polvo e a bivalve, né, que é essa conchazinha aqui que a gente tem no fundo dos oceanos. E aí a gente vê os artrópodes, tá? Os artrópodes que são invertebrados que têm pernas e apêndices, olha só, tem esses brações aqui, né, da lagosta, tá? Os insetos, né, as moscas, abelhas, são incluídas no grupo dos artrópodes. Antenas, por exemplo, né, elas têm antenas. Conjuntas móveis, isto é, formadas por vários segmentos articulados entre si. Então elas têm asas, têm os apêndices, têm pernas com articulações melhor do que os moluscos e os anelídeos, né, galera? Tu vê que já é uma evolução, já conseguem voar, tá? Então os animais eles são classificados dessa forma, eles vão sendo colocados em grupos que tu consegue, né, classificá-los. A gente tem aí que são encontrados em todos os tipos de ambiente, aquático, terrestre. Seu corpo é revestido por um exoesqueleto de quitina que auxilia na sustentação e os protege contra a desidratação e também dos predadores. Ó, essa carapaça aqui ela é muito dura, tá? Porque ela é formada por esse elemento químico que é a quitina. A quitina dá essa resistência à carapaça, né, do caranguejo, por exemplo, do camarão, né, da lagosta. Essas garras são muito fortes porque elas têm esse exoesqueleto como se fosse um capacete de proteção para esses animais, né, na perda de água, que eles vivem em contato com o sol também, tá? E contra o ataque de predadores. Com a autêntica armadura impede o crescimento do animal. Em tempos ele é trocado, o exoesqueleto é trocado e abandonado, né, é removido. Após crescer durante certo tempo, o animal secreta outra cobertura rígida. Quando ele vai crescendo, ele vai perdendo, né, a parte da muda, ele perde uma carapaça e vai criando outra, tá bom? É como se você estivesse cortando uma unha, né? Você corta ela, com o tempo ela vai crescendo novamente, tá? E isso é exclusivo dos artrópodes, viu, galera? Cada um tem sua particularidade, cada um tem o seu poder de proteção. Aí a gente tem aqui a classificação dos artrópodes. Dentro dos artrópodes a gente tem os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, que são as aranhas, tá? Os diplópodes, que tem
que são, por exemplo, o piolho de cobra, a lacraia, a centopeia, que são os quilópodes, os insetos, barata, purga, gafanhoto, crustáceo, lagosta, siri, aracnídeos, as aranhas, escorpiões, carrapato, todos são incluídos dentro dos artrópodes, tá certo? E aí a gente tem, por último, os equinodermos, tá? Os equinodermos, a gente tem exclusivamente, né, marinho. O grupo é muito diversificado e inclui ainda a serpente do mar, o pepino do mar, o lírios do mar, tá? O mais conhecido é esse aqui, ó, o ouriço do mar, tá bom? É muito legal. O pepino do mar também, ele se destaca muito, né? Eles deslocam-se por meio de pequenos pés que estão na extremidade dos canais do sistema ambulacrário, pelas quais circula a água do mar. O que é esse sistema ambulacrário? Né? É onde ele utiliza, né, para sua locomoção. É um sistema bem complexo. Ele utiliza para a entrada de água, ele absorve a água e depois ele solta para esses tentáculozinhos, né, e consegue se locomover no fundo do oceano, tá bom? Os equinodermos, eles têm normalmente o corpo recoberto por espinhos, tá? Por exemplo, aqui o ouriço do mar ou o pepino do mar, eles têm essa característica, tá certo? Então, o sistema ambulacrário também, ele tem a capacidade de fazer digestão, né, dos alimentos e a circulação também dentro do corpo dos equinodermos, tá, gente? A gente tem aí, ó, a boca está localizada na região ventral do corpo e em contato com o substrato. A maioria alimenta-se de algas, pequenos peixes e invertebrados, embora lírios do mar sejam filtradores. Os adultos exibem simetria pentarragial, tá? Se tu dividir o corpo dele aqui, tu vai te dividir em 5 partes iguais, que permite a divisão do corpo em 5 partes simétricas, olha só. Apresentam um esqueleto interno e a fecundação é externa. Eles lançam as células na água e conseguem se reproduzir. Os ovos eclodem, né? Eles formam ovos, eclodem larvas que apresentam simetria bilateral. A gente tem aqui outros exemplos, né, galera? A imagem é aqui, ó, um lírio do mar, tá? Ele é filtrador. A letra D, nós temos uma serpente do mar, tá? A letra C, a gente tem um pepino, tá? Um pepino do mar. A letra B, a gente tem um ouriço. A letra A, nós temos uma estrela do mar. Então, todos esses animais são incluídos dentro do grupo dos equinodermos, tá? Então, a gente tem aí, finaliza o estudo dos invertebrados mais complexos. A gente viu os mais simples, os mais complexos, a questão dos invertebrados e dos vertebrados. Próxima parte do nosso estudo vai ser apenas os vertebrados, tá certo? Aqueles que têm coluna vertebral, tá bom? A gente fica por aqui e até a próxima aula.